A paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui para colocar mais um subsídio aqui aos professores de EBD, tá certo? Chamado Enfoque do Professor, onde nós vamos acentuar algumas coisas muito relevantes aqui dentro dessa lição, para que então possa estar colaborando, né, com os professores e professoras na abordagem sobre o tema, tá certo? Então, nossa intenção aqui é fornecer alguns subsídios. Então eu vou buscar alguns materiais que sejam interessantes, que possam colaborar para enriquecer a sua aula, e que o Senhor possa te usar poderosamente para poder conscientizar os alunos, né? Essa revista ela é muito conscientizadora no sentido da nossa responsabilidade, né? Porque estamos tratando da mordomia cristã. Então, abordando tópico a tópico aqui, estamos vendo de modo geral acerca de mordomia cristã, a mordomia do corpo, né, como vimos aí na aula passada, e agora vamos entrar nessa questão espiritual, né, dentro do conceito de soma, né, da totalidade do ser. Vimos especificamente aí sobre o corpo, e agora vamos ver acerca da parte imaterial, denominada alma e espírito, tá certo? Então temos aí tanto alma quanto espírito sendo abordados aí pelo autor bíblico, né? Então veremos inclusive que alguns vão desenvolver no sentido de unificar esses dois termos como se eles fossem simplesmente termos que são usados intercambiavelmente para um mesmo ser. Então temos aí o ser, a parte material, né, numa abordagem dicotomista, a parte material podendo ser chamada de alma ou espírito, variadamente, né? Às vezes chama de alma, às vezes chama de espírito, mas está falando simplesmente deste ser, do ser imaterial, ser espiritual. Agora vemos que a Bíblia Sagrada, na verdade, se posiciona, né, o autor bíblico, Paulo, por exemplo, o texto áureo que estaremos lendo aí, ele faz questão de distinguir entre cada uma dessas áreas do ser humano, né, dessa totalidade do ser, e roga a Deus então que a bênção esteja sobre estas áreas distintas. Então temos aí o espírito, né, que é alvo da bênção de Deus, a alma e o corpo, ok? Então o autor bíblico visualiza sim a existência destes elementos, componentes da totalidade do ser de forma distinta, né? Existe a alma, existe o espírito, e ambos têm que ser analisados, estudados e têm que ser tratados, né? Foco da nossa mordomia, para que possamos estar conduzindo todos à glória de Deus, né? Conduzindo todos à obediência da palavra de Deus para a sua honra e a sua glória. Sermos então templo e morada do Espírito Santo de Deus. E para poder visualizar a importância, né, do cuidado, da mordomia que devemos exercer sobre a alma e sobre o espírito, eu vou trazer a contribuição de alguns autores. Vou trazer aqui a Bíblia, a palavra-chave, tá? Da editora CPAD. A Bíblia, a palavra-chave, será utilizada aqui nessa abordagem. Vou utilizar também texto de Walter Brunelli, o livro dele, Teologia para Pentecostais, de Walter Brunelli, e a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, também estará sendo utilizada, inclusive ela é colocada aqui como um suporte também ao professor. Na própria revista do professor você tem um texto resumido aqui da Teologia Sistemática de Stanley M. Orton, tá ok? Vamos estar fazendo a leitura aqui também dos textos que são recomendados. Com relação a alguns materiais e também alguns links de aulas que eu pretendo sugerir, eles estarão abaixo aí na descrição, tá ok? Na descrição do vídeo você vai encontrar link para alguns materiais de apoio e alguns vídeos que eu sugiro também para que você assista, tá? E possa trabalhar bem esta montagem, né? Trabalhar bem a sua aula para que ela seja bastante atraente e para que ela, inclusive, venha conscientizar os alunos acerca da importância do tema. Então, no texto áudio, né, conforme a gente já havia mencionado, vamos ver aí que o autor já passa a abordar a questão que será discutida, tá? Acerca da mordomia da alma e do espírito, e ele se pronuncia no sentido de declarar a bênção de Deus, né? Declarar que é interessante a santificação em relação a todas essas áreas que compõem o ser humano na sua totalidade, o espírito, a alma e o corpo, né? O textuário que diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática diz: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então veja que com essa distinção entre cada aspecto do ser, nós temos também um incentivo ao cuidado acerca delas, o cuidado em relação a elas. Então, conforme o texto que está em tela, você vai ter o texto da Bíblia NVI, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, a totalidade do ser. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis, ou irrepreensível, seja conservado, irrepreensível, o ser, a totalidade do ser, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, texto NVI que está aí em tela. Então temos aí a distinção entre cada parte, cada aspecto aí da totalidade desse ser. E aí com cada parte dessa nós podemos estudar especificamente, ver o que cada definição nos traz em relação ao esclarecimento e ver como cada destaque que a gente vai trazer sobre cada aspecto do ser pode nos conduzir a uma conscientização no sentido de um cuidado, um determinado cuidado que devemos ter, uma determinada atenção que devemos ter, como temos que nos posicionar para que tudo esteja preservado, nos posicionar para que haja uma consagração total, uma santificação inteira. Inclusive vamos trazer aqui uma definição acerca da palavra integridade, porque integridade diz muito com relação ao posicionamento de estarmos entregando tudo no altar. Estamos consagrando nosso corpo inteiramente, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tá certo? Nossa parte física, nossa parte imaterial, no sentido a sentimentos e razão. Estarmos consagrando tudo a Deus para a sua glória. Então, é interessante vermos essas distinções. Eu ainda quero trazer aqui o texto de Gálatas 5, 16 ao 22, depois do 25. Gálatas 5, 16 ao 22, depois do 25. Diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência ou a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E a lei veio para condenar os atos de concupiscência, ok? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Atitudes, ações impulsionadas pela vontade carnal, pelas concupiscências, tá ok? E que estão presentes na vida daqueles que são carnais, conforme veremos também as definições aqui do original, o sarknoi, ou seja, aqueles que são impulsionados pela sua vontade carnal. Eles não agem racionalmente sobre o seu corpo, eles não agem espiritualmente, não se conduzem espiritualmente, movidos pela lei do espírito, mas sim pelos desejos, pelos impulsos carnais, e assim cometem todos esses atos que vemos aí constantemente propagados aí pelas mídias, presentes na vida das pessoas que estão à nossa volta e que infelizmente os conduzem num comportamento que os afasta de Deus e infelizmente estando debaixo de pecado, de condenação, ok? Então temos que conscientizar as pessoas, primeiro olhar para nós mesmos e analisarmos as nossas atitudes, nossas ações, se estamos de fato regendo, exercendo a mordomia correta sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito, para que então possamos ser referência e ajudarmos outras pessoas, conscientizarmos pessoas acerca da necessidade em aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e assim ter o Espírito de Deus em si, tá ok? Para assim, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador,
possamos então andar em espírito e agradar a Deus na nossa vida e sentir a presença de Deus e ter a certeza da salvação, porque o Espírito Santo de Deus é o selo, é a garantia da nossa salvação. Mas o fruto, e como eu acho interessante, como eu acho importante, a forma como é colocado aqui como é colocado aqui a distinção entre as manifestações da carne e a manifestação do Espírito, as obras da carne, o fruto do Espírito. Veja que está no singular. E este fruto do Espírito, o que ele vem promover, o que ele vem trazer, o que está contido dentro do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se somos pneumáticos, se somos espirituais, se permitimos que a lei do Espírito reja as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões, e assim não sejamos impulsionados pelos os desejos carnais, as concupiscências carnais, e sim controlados pelo Espírito Santo de Deus, que interage com o nosso espírito. E assim somos pneumáticos, somos espirituais. Então é interessante quando alguém espiritual está ligado a Cristo. Cristo diz que ele é a videira verdadeira, está sendo nutrido, né, por Cristo, pela sua palavra, pela sua vida, pela sua paz, pela sua presença maravilhosa, e pode então gerar o fruto. E no fruto estão incluídos todas essas características. Então aquele que produz o fruto produz essas características, conforme é apontado aqui. Quem não tem essas características, não fazem parte da sua vida, não está produzindo o fruto do Espírito. E quem está simplesmente tentando adotar uma delas para poder fazer de conta que é espiritual, fazer de conta que é cristão, que é servo de Deus, não conseguirá gerar todas elas. Por isso não tem o fruto do Espírito. Aquele que tem o fruto do Espírito tem todo esse conjunto aqui, conforme descrito, porque é um fruto, e no fruto estão as características. Agora, quem adota uma delas somente para ludibriar, somente para aparecer, não permanecerá assim, porque conforme a provação virá, ele cederá e ele mostrará quem é que está governando sobre a sua vida, se é o Espírito ou se é a sua própria carne. Tá, ok? Então vemos aí que haverá sempre essa distinção entre os sárquinos e os pneumáticos. Tá, ok? Vemos na introdução, conforme nos diz aqui, é o texto em grego, né, para aquele versículo que havíamos lido, com destaque para pneuma, para psique, tá, e para soma. Então, os primeiros auxílios que eu vou trazer aqui serão na Bíblia palavra-chave. A introdução diz o seguinte: para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso, é preciso ser uma nova criatura. 1 Coríntios 5,17. Uma nova criatura pode então andar em espírito, né? Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. É o que veremos nessa lição. E aqui vamos entrar pela conceituação, tá? Na conceituação de alma e espírito. Aí ele vai ter o significado da alma e ele vai buscar os termos em original. Então vamos ver o termo hebraico para a alma, nefesh, tá? E vamos ver o termo grego para a alma, psique do grego. E nessas conceituações acerca essas palavras e seus originais, é interessante nós trazemos a colaboração de alguns materiais. E aqui eu já vou mencionar, né, a Bíblia Palavra-Chave, que é uma Bíblia excelente da CPAD, e ela nos fornece algumas ferramentas de pesquisa muito importantes. Por exemplo, o dicionário Strong, que está no final da Bíblia, e ele vai sendo mencionado, por isso palavra-chave, dentro da leitura de um versículo, ele seleciona uma palavra que é chave para a compreensão do significado, ele coloca subscrito, né, ao lado dessa palavra, a numeração onde está o termo relacionado a ela, e aí você seguindo essa numeração, que é uma numeração de página, por exemplo, o termo psique, o termo alma, conforme está na leitura de Tessalonicenses, né, no versículo 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, você faz a leitura, e o mesmo Deus de paz. Então, paz está sublinhado e tem aí subscrito 1515, página 1515.
da Bíblia, né? Então você indo até a página 1515, você estará no dicionário grego e diante da palavra paz, eirene, né, do grego. Vos santifique, também temos a mesma situação. Em tudo, também está grifado. Todo, grifado também. O vosso espírito e alma. E aí o grifo em alma, subscrito 5590, 5590. Corpo também está subscrito, mas o alvo da nossa pesquisa agora é alma. Então nós vamos consultar, conforme está aí embaixo, né, essas fotos aí que mostram o texto que está sendo consultado. Então o verbete, né, o subscrito 5590, que inclusive percebo aqui uma correção que é necessário fazer. O 5590 que estou descrevendo aí é o número do verbete, não da página, tá ok? Eu troquei as palavras aí. Não é o número da página e sim do verbete. Então, não sei que página vai estar, vou até consultar agora para poder deixar mais esclarecido aqui. Esse verbete 5590, ele inicia na página 2469, tá? Então 5590 é o número do verbete. Então você vai ter aí, conforme você pega essa numeração do verbete que está subscrito, você vai seguindo no dicionário, tá? Você vai seguindo no dicionário, vendo a numeração dos verbetes. Então você chega até o verbete 5590. Quando você chegar no 5590, nesse verbete, você estará na página 2469, tá? Agora está correto. Então a numeração subscrito é do verbete, a numeração do verbete. E esse verbete, quando você encontrá-lo, você estará na página 2469. O dicionário que está localizado na parte de trás da Bíblia. Então, iniciando aí esse auxílio, com essa questão aí do termo psique, né, do grego, nós temos aí a leitura, conforme está em tela aí, as definições em relação a esse termo. Só um minuto, deixa eu abrir aqui também para mim a página. Está aqui, localizei. Veja, psique. De 5594 também, ele associa a esse outro verbete. Sopro, isto é, consequentemente, espírito, abstrato ou concreto, apenas o princípio animal e sensível, perceptível. Desta maneira diferente, por um lado, de 4151, cita também esse outro verbete, que é a alma racional e imortal, e por outro de 2222, que é a mera vitalidade, até mesmo das plantas. Esses termos correspondem então exata e respectivamente às palavras hebraicas citado em 53:15, 73:07 e 24:16. Então, consultando esses verbetes, você tem essas outras associações aqui. Coração, sinceramente, vida, mente, alma, mais nós, você. Igual mais nós, mais você. A alma, essa parte imaterial que o homem tem em comum com os animais, aí já essa conceituação que eu já até mencionei, né? Naquilo que temos de aproximação, alma, por exemplo, né? Então, alma vivente. Todos aqueles que vivem são almas viventes. Mas aquilo que nos distingue, né? Aquilo que é específico a nós, espírito, né? Pneuma. Aí temos a razão, a inteligência, né? Aquilo que comunica diretamente com o Espírito Santo de Deus. Mas a gente começa a ver na descrição de psique, de alma, que há sim uma inteligência relacionada à alma. Há um pensamento relacionado à alma. Tá ok? Então, a alma humana, ela interage de uma forma muito intensa com o pneuma, com o espírito. Então, somente a palavra de Deus consegue um discernimento, né? Consegue distinguir entre uma e outra. Então, o tricotomista não é que ele diz que há uma distinção total entre elas. De fato, elas estão associadas de uma forma muito íntima. Só que há sim uma distinção. Então não podemos misturar alma e espírito. Elas existem distintamente, só que essa distinção é muito sutil. Então, a alma, inclusive, manifesta muitas características de pensamento, de inteligência, tá ok? Só que é o espírito que está sobre ela, essa característica singular do espírito humano, que a distingue dentre as outras almas. Tá? Então, inclusive, os animais também têm uma inteligência. Os animais podem ser adestrados.
pode manifestar muitas atitudes de estratégia, né? Estratégia para caça, estratégia para defesa, estratégia para cuida da prole, né? Manifestam luto pela perda de indivíduos, identificam, né, parentes e outros que são estranhos. Há uma inteligência na alma, sim, na psique, ok? Só que há uma distinção entre a psique humana e a psique dos demais seres, sendo a psique humana muito assim avançada, muito mais complexa, tá? Manifestando características muito distintivas e tornando então ela muito mais associada à imagem de Deus, muito mais associada, né, a esta criação especial de Deus em relação ao ser humano. Mas vemos aqui que a alma também tem características aí de um pensamento, de uma inteligência muito ressaltadas. O entendimento que uma pessoa tem do relacionamento desta palavra com termos correlatos depende da sua posição com respeito à antropologia bíblica. A dicotomia considera o homem constituído de duas partes, ou substâncias, material e imaterial, com espírito e alma que indicam o imaterial, e tem apenas uma diferença funcional, e não metafísica, né? Não até ao ser mesmo, mas apenas numa ação, numa atuação. A tricotomia também considera o homem constituído de duas partes ou substâncias, mas com espírito e alma representando, em alguns contextos, uma real subdivisão do imaterial. Esta última visão é adotada aqui. Em conformidade com isso, psique é contrastado com soma, e já abordamos aí, né? Com corpo. Corpo e pneuma, espírito. A psique, não menos que a sarx, carne, permanece a região inferior da existência do homem, tá? Existência física. Às vezes, psique representa a parte imaterial do homem, constituída da alma, psique no sentido limitado do elemento da vida, e do espírito, pneuma. Todavia, não dizemos que os animais possuem um espírito. O espírito está presente apenas no homem. Ele dá a capacidade de se comunicar com Deus. Veja aí a característica extremamente distinta do homem em relação aos animais. Juntamente a essa psique, há um pneuma, tá certo? Juntamente a essa alma, há um espírito, tá ok? Que lhe confere então a imagem de Deus. Agora, esta mesma psique do ser humano, juntamente com a psique também dos animais, carrega características de inteligência e de desenvolvimento, podendo ser mais complexas ou menos complexas. Então há certamente uma diferença abissal entre a psique, entre a alma, né, humana, e a psique dos insetos, por exemplo. Então, sendo os insetos menos complexos, muito mais simples, a psique humana muito mais complexa, né, muito mais capaz. Então, há uma inteligência, há um pensamento, há uma complexidade na psique humana, na alma humana. Só que essa psique humana, ela é, vamos dizer assim, muito mais distinguida e ela se torna, na verdade, singular dentre, né, a criação, toda a criação, ela se torna singular, porque associada a essa psique está um pneuma. Associada a essa psique, esta alma, está espírito. Isso que é interessante da antropologia bíblica, tá? Também fôlego, sustento, conforme Septuaginta, Gênesis 1:30, Jó 41:12. E no texto do Novo Testamento, significando normalmente sopro vital, o elemento de vida com que o corpo vive e sente. O princípio de vida manifestado no sopro divino. Interessante, né? Aí passamos para a outra parte aqui, essa outra leitura que diz, olha, especificamente a alma como o princípio sensível, a sede dos sentidos, desejos, interesses, afetos, apetites, paixões, o aspecto interior da natureza do homem, distinguida na filosofia de Pitágoras e Platão, da natureza racional superior expressa por nous, a gente vai também mencionar.
pouco de leitura acerca do nous, tá? Mente, né? Nous, mente, e pneuma. Ele cita para nous o verbete 3563 e para pneuma o verbete 4151. Espírito, pertencente apenas ao homem, aquilo que é singular ao homem. Essa distinção também é feita pela Septuaginta e às vezes em o Novo Testamento. Pneuma, espírito. Okay? Em 1 Tessalonicenses 5:23, o homem como um todo é descrito como constituído de espírito, alma e corpo, tricotomia. Alma e espírito, a parte material do homem em que opera a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Distinção entre alma e espírito, né? A minha alma e o meu espírito, a parte material da personalidade com que Maria podia exaltar o Senhor. Interessante, né? A declaração aqui da serva de Deus, né? Da irmã Maria. Lucas 1, 46 e 47. Diferente de dianoia, 12:71, entendimento ou mente, porque a alma está relacionada com os sentimentos, os interesses. Mateus 22:37, Marcos 12:30, Lucas 10:27. E aqui poderíamos até observar a alma muito relacionada a esta parte da mente humana, inclusive sobre a alma vindo diversas aflições, causando até diversos problemas psicológicos, né? Veja, psicologia, psique, estudo relacionado a esta parte constituinte do ser humano, sua mente, o seu pensamento. Como esta alma, como esse pensamento, como essa mente foi formada, quais são as suas experiências de vida, o que ele, como que ele construiu, né, essa sua personalidade, quais são como se deu a formação do seu caráter, tá? O que ele pôde absorver de conteúdos éticos e morais de sua família, ou que falharam, né, ou que lhe comunicaram até alguns traumas. Então temos aí toda a psique humana, sendo ela equilibrada ou problemática e sendo estudada aí, por exemplo, pela psicologia, podendo se lhe fornecer até alguns auxílios, né? Alguns métodos aí por meio dos quais ele pode buscar então o equilíbrio, né, da sua mente. Então temos aí a psique sendo estudada aí dentro desse aspecto. E o espírito humano muito mais relacionado ao contato, ao relacionamento que ele tem com Deus, vamos colocar assim, uma parte muito mais superior e que por meio dela entra em contato então com a deidade mesmo, com o espírito, o pneuma hagios, né, o espírito de Deus, que então interage com o seu espírito e pode trazer muita cura então sobre sua psique, sobre sua alma, sua mente, como a interação aí dessa parte material do homem nesse sentido, tá? Está relacionado com sentimentos, interesses, decineses, a capacidade de compreender os fatos, conhecimento, entendimento, intelecto. Marcos 12:33. Às vezes a alma significa a mente, os sentimentos. De toda a tua alma significa em todo o teu afeto. Continua aqui. Ek psiques. Fora de, originalmente de coração, significando sinceramente. Ser uma só alma. Ser uma só alma significa que o grupo é unânime, unido em afetos e vontade. É aquilo que pertence estritamente à própria pessoa, frequentemente atribuído à alma, como a sede dos desejos, sentimentos e apetites. Ok, então eu acredito que até aqui já é suficiente, né? Temos aí essas características interessantes relacionadas aí à alma, né? Relacionadas especificamente à alma. Dando continuidade, vamos ver aqui outras coisas também que vão contribuir com o nosso entendimento e o enfoque, né, que podemos lançar sobre essa lição, falando sobre a alma, né, mostrando suas características específicas, e ele trata aqui também acerca da origem. Ele vai o 2 aqui, né, a origem da alma. A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo. Hebreus 4:12, né, acerca da palavra que é como uma espada de 2 fios que vai até a divisão. E aí essa divisão no sentido dela identificar coisas características, né? Características ao espírito, relacionamento com Deus, características à alma, né? Acerca da complexidade do ser humano e as suas necessidades, né? Como a palavra de Deus pode tratar, pode de fato trazer um equilíbrio ao ser humano, né? A sua psique.
é só a palavra de Deus, como eu li aqui. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte material do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la: a teoria da pré-existência, do criacionismo e da participação. A teoria da pré-existência, então a teoria da pré-existência foi muito utilizada, né, foi muito afirmada aí dentro do platonismo. Então o platonismo tinha essa ideia da pré-existência da alma, e que na verdade eles iam, a alma ia sendo dada então ao corpo, né? Então conforme o corpo era gerado, é dada então aquela alma, aquele corpo, né? Para poder então animá-lo. Só que dá brecha também há ideias que são depois afirmadas dentro de movimentos sectários, como por exemplo a reencarnação. Então a reencarnação ela busca, né, subsídio dentro desta ideia que foi alimentada dentro da filosofia grega acerca da pré-existência da alma. Então, a alma sempre foi existente, quase que como eterna, né? Então, ela toma um corpo, né, anima esse corpo, mas ao esse corpo morrer, ela volta ao local de onde havia vindo, depois retoma outro corpo. Então, temos aí uma ideia de reencarnação a partir disso, né? Aquela mesma alma retoma outro corpo para viver novamente outra vida e talvez até purgar, né, coisas que tenha feito de errado na vida passada. Então temos aí estas ideias que na verdade não encontram nenhum tipo de respaldo na Sagrada Escritura, né? A Sagrada Escritura, pelo contrário, se posiciona de uma forma enfática contra essa ideia, quando diz que é o homem destinado a morrer uma vez só, vindo após o juízo. Então a Bíblia Sagrada é totalmente contra esse tipo de afirmação. Então temos aí teoria da pré-existência, teoria do criacionismo. Segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente que habitam nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Então, tanto a pré-existência, tá, quanto esse tipo de criacionismo aqui, no qual cada alma é criada para cada corpo, tá, também uma ideia presente aí na filosofia grega, elas não encontram respaldo bíblico. Então a Bíblia Sagrada não nos dará base e fundamento para essa afirmativa. Então por isso que tem sido rejeitado, né? Não encontra respaldo na Sagrada Escritura, não tem como fazermos a afirmativa dessas teorias. Teoria participativa, ele diz aqui, a teoria expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com uma cooperação divina. Atos 17:28, Hebreus 1:3. É uma visão que tem base na Bíblia e está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1b. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos mistérios da fé, pela qual devemos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. É interessante esse posicionamento aqui do autor, né, bastante coerente aí com o texto bíblico, porque há sempre um elemento que não é por nós totalmente entendido, definido, não é passível de uma explicação plena, total. Então há sempre um elemento de mistério, né? Há sempre um elemento que escapa à nossa possibilidade de análise, que é exatamente o sobrenatural. Então a vida é sobrenatural. A vida, conforme a própria Sagrada Escritura nos indica, ela necessita da manifestação do poder, da vontade, da interação de Deus. Então, inclusive estudado aí dentro do design inteligente, né? A inteligência condutora de todo o processo criativo. Então temos aí a inteligência divina atuando dentro desse processo de geração. Agora, a conciliação, porque existe uma lei, né, uma lei divina, né, colocada aí na vida para a geração de demais seres. Então, quando o Senhor criou o homem e a mulher, ordenou que se multiplicassem, ordenou então que gerassem novos filhos. E quando Adão e Eva geraram um filho, foram conforme a sua imagem, ok? Então, os pais, né, o homem e a mulher, a relação heterossexual, conforme apontado aí pela própria biologia, ela gera novas vidas. Então essas vidas carregam códigos genéticos, né? A herança genética dos seus pais. Então temos aí a colaboração humana, a geração do soma, do corpo, né?
Agora, dentro desse corpo humano, tem um elemento espiritual, tem um elemento imaterial, composto de alma e espírito, tá certo? Que nos fala aí da interação divina, nos fala aí da ação divina geradora, então, desse elemento imaterial, desse elemento espiritual, tá ok? Então, a teoria participativa, ela concilia, ela diz, há uma participação humana, né? Então, temos aí, dentro daquilo que o pai e a mãe, dentro daquilo que eles contribuem, né? Daquilo que eles vão legar às suas gerações, grande parte dos seus próprios seres, né? Que foram unidos, serão uma só carne, conforme o próprio texto bíblico nos aponta, sendo eles uma só carne na união, né? Essa união de homem e mulher para a geração de nova vida. Essa nova vida carrega a coisa de ambos, e é onde temos, infelizmente, a comunicação do próprio pecado, né? O pecado vai sendo comunicado de geração em geração, porque são fruto da união desses dois seres que estão no estado de pecado. Então, o pecado é comunicado na psique, por exemplo, né? Então, a psique humana carrega traços característicos dos seus pais. Então, temos aí, nessa geração, a comunicação também da falha, do pecado que estavam presentes nos seus progenitores. Tá? Então, essa geração carregará essas características. Então, temos uma participação. Essa teoria participativa é o que tem sido afirmado, né? A partir dos textos bíblicos que estão presentes aí para nós, vemos que há de fato uma interação entre a participação humana, através das leis colocadas por Deus mesmo, dentro da biologia, e a participação divina no sentido da alma, no sentido da parte material, ser algo sobrenatural, e sendo algo sobrenatural é de participação divina. Então, é uma participação divina também no ato criador dos seres humanos. A conceituação de espírito, ele vai seguir aqui agora. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. Tá? O termo pode se referir à parte material da personalidade humana, o próprio ser da pessoa, e mais especificamente a fonte do discernimento, das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus, né? Interessante. Então temos aí os termos, né? Temos as leituras que já fizemos com relação ao psique, pneuma e soma, também estaremos analisando. Com relação a pneuma, aí temos o verbete 4151, que foi mencionado no anterior, ok? Foi mencionado aí no anterior, somente localizá-lo aqui para então estarmos fazendo esta leitura. Veja só, é o verbete 4151 que se relaciona com pneuma. Então, pneuma, a distinção, né, entre psique e pneuma. Veja, para pneuma, o texto aqui, material auxiliar, o dicionário Strong, que está presente na Bíblia, palavra-chave, diz o seguinte. Estamos na página 2359, o verbete é 4151, relacionado a pneuma. Uma corrente de ar, isto é, sopro, golpe de vento, ou uma brisa, por analogia ou figurado. Um espírito, isto é, humano. A alma racional, por implicação, princípio vital, disposição mental, sobre-humano. Um anjo, demônio ou divino, Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Aí ele também coloca aqui fantasma, espírito, vida, espírito, espiritualmente, mente. Compare com o verbete 5590, né? Que fizemos a leitura já. Substantivo de pneu, respirar, soprar. Fôlego, na boca, nas narinas, um sopro, um golpe de vento, com respeito ao poder destruidor de Deus. Segundo a Tessalonicenses 2:8, com respeito ao sopro de vida, Apocalipse 11:11. Sopro de vento, ar em movimento, uma brisa, um golpe de vento, o vento. 2. Espírito. Ele prossegue aqui no que ele está definindo aqui. O espírito vital de vida, o princípio de vida residindo no homem, o ar que Deus soprou no homem e que novamente retorna a Deus, a entidade espiritual no homem. B.
o espírito racional, mente, elemento de vida. 1. De modo geral, espírito, diferentemente do corpo e alma. Diferentemente do corpo e alma, distinto, né? Em 1 Tessalonicenses 5:23, pneuma, psique, alma, 55:90 também, já lemos. E soma, corpo, 49:83, para você ver mais sobre soma, sobre corpo, né? O verbete 49:83. São listados juntos na descrição do homem, Hebreus 4:12. Também os descreve como distintos um do outro. 2. Em referência à disposição, sentimento, estado de espírito, por exemplo, espírito de mansidão. Aí traz várias citações bíblicas aqui, incluindo o entendimento e o intelecto. Finalmente, 3. Um espírito, um ser simples, imaterial, não corpóreo, embora possuidor de maior capacidade e habilidade do que o homem em seu estado atual. Então temos aí espírito agora, pneuma, né? Que é integrante juntamente com psique, com alma, da parte imaterial do ser humano. E como ela está sempre, né, relacionada à manifestação divina no sentido do sopro. Então o sopro divino comunicado àquele corpo, né, comunicado àquela parte material, fez com que ela tivesse ânima, fez com que ela tivesse vida, tivesse alma, mas também fez com que ele tivesse inteligência, razão, por isso a imagem e semelhança de Deus. Então ele é alma, mas não é qualquer alma. Ele é alma, mas não é como a alma dos outros animais, tá certo? Ele é alma, juntamente com os animais também é alma. Só que é uma alma distinta, é uma alma separada, é uma alma singular. É uma alma que também tem a característica peculiar de ser imagem e semelhança de Deus, porque é espírito. Então ele é alma e espírito, tá ok? Dentro ainda dessa questão da distinção, tá certo? No sentido da inteligência, no sentido da razão, no sentido do imago Dei, tá certo? Da imagem de Deus, e por isso, né, esse grande valor à humanidade, por ser portador da imagem de Deus, mesmo que com tantas situações de pecado, de destruição, tá certo? De distorção, né, de deformação, né, do ser humano, o ser humano esteja cada vez mais animalesco, ele esteja, vamos dizer assim, deturpando a imagem de Deus, mas ainda assim há ali a imagem de Deus. Ela pode estar sendo, na verdade, vamos dizer assim, as atitudes do homem estão agindo contra esta imagem de Deus, estão destruindo a imagem de Deus, estão fazendo dela ser deformado, mas ainda há ali a imagem de Deus, e quando salvo, essa imagem é restaurada, tá ok? Então quando salvo, ele é feito nova criatura, né? O sangue de Cristo apaga todo o pecado, ele é feito nova criatura e passa a ser a imagem de Cristo, que é a imagem da criação perfeita. Quando Cristo foi gerado no ventre da serva de Deus, da irmã Maria, ele foi feito conforme o primeiro Adão, e ele é o segundo Adão. No primeiro Adão todos caíram, no segundo somos restaurados. Então Cristo é a imagem do homem perfeito, homem no sentido de antropos, de humanidade, não é do sexo masculino ou feminino, mas no sentido de humanidade. Cristo é o ser humano perfeito, então temos que nos dedicar a chegar à estatura de Cristo, tá certo? Sabemos que nesta vida não vamos conseguir alcançar a total estatura de Cristo, mas neste esforço estamos nos aperfeiçoando, consagrando, santificando corpo, alma e espírito, porque na glorificação aí seremos plenamente. Agora, nesta caminhada temos que nos esforçar cada vez mais. Então, plenamente consciente disso, sabemos que temos que santificar nossas emoções, nossos sentimentos, tá certo? Nossa inteligência humana, natural, normal, e também o nosso espírito, tá certo? Nosso pneuma, nossa razão, nosso elemento espiritual superior, tá certo? Que se relaciona com o Espírito Santo de Deus. E aí dentro dessa análise a gente vai para nous, que foi mencionado também aí pelo autor, né? O verbete mencionado aí falando acerca de nous. Então nous é verbete 3563. Deixa eu localizar aqui o verbete 3553 para falarmos acerca de nous. 3563, perdão. Em 3563 temos aí nous, tá ok? Provavelmente da base de 1097, o intelecto, isto é, mente, divina ou humana,
em pensamento, sentimento ou vontade, consequentemente significando mente, entendimento. Compare com 590, o verbete 590. Substantivo que significa a mente. 1. Como a sede das emoções e sentimentos. Como a sede das emoções e sentimentos. Do modo de pensar e sentir. Disposição, inclinação moral, equivalente ao coração. Aí vários textos bíblicos citados, que você tem em tela, né? Firmeza ou presença de espíritos, Tessalonicenses 2:2, indicando coração, razão, consciência, em oposição aos apetites carnais. 2 agora. Entendimento, intelecto, os textos citados aí. 3, como metonímia, indicando que está na mente. Tomando todo pela parte, se não me engano, né? Tomando a parte pelo todo, né? Pensamento, conselho, propósito, opinião de Deus ou Cristo, dos homens. 4, metaforicamente, sobre coisas, sentido, significado. Apocalipse 17:9, ele cita anoia, loucura, tolice, derivados, né? Anoia, loucura, tolice, ennoia, 17:7:1, ele cita aqui o verbete, noção, intenção, epinoia, 19:63, um pensamento, noio, perceber, pensar, nouteo, admoestar, sinônimos de anoia, a faculdade do pensamento, inteligência, noema, pensamento, intelecto, cinesis, 49:07, entendimento, fronema, 54:27, estado mental, modo de pensar, fronesis, 54:28, discernimento, prudência. Então, interessante aí essas contribuições dadas pelo dicionário Strong, presente na Bíblia, palavra-chave, como ela vai ponto a ponto distinguindo, né? Então, estamos falando do que? Estamos falando de corpo no sentido de sarx, né? A carne. Então, temos aí principalmente um alerta em relação ao pecado na carne, né? Os desejos carnais, né? As concupiscências. Estamos falando de alma, psique, né? Pensamentos, sentimentos humanos, né? Principalmente a sede dos sentimentos. Estamos falando de pneuma, principalmente a parte racional, a imagem de Deus, a inteligência, né? Aquilo que tem que governar sobre o soma. Então, se a pessoa é pneumática, tá certo? Ela governa sobre o soma. Para ser pneumático, tem que andar conforme o Espírito. Então, o Espírito de Deus comunica-se com o nosso espírito, nos dando a certeza de sermos filhos de Deus, e nos faz então governar com poder, com autoridade, né, com a autoridade divina da parte de Deus sobre o corpo. Então santificamos aí o soma, a totalidade do nosso ser a Deus. Então somos templo e morada do Espírito Santo de Deus quando somos pneumáticos, quando somos espirituais, tá? Então é interessante ver cada termo desse, como cada um se relaciona dentro da nossa realidade, tá? Como precisamos aí interagir com todos eles. E aí, dentro daquelas leituras, né, que eu havia falado, uma leitura que foi sugerida aqui pelo próprio comentarista, que está aqui, ó, na página 22 para 23, ele começa a discutir, né, a mordomia da alma. Aí ele vai falar de tricotomia, tá? A mordomia da alma, santificação, necessidade da alma, santificação da alma, santificação dos pensamentos. E aí onde ele vai abordar o texto aqui do Stanley M. Orton. Então, fazer a leitura rapidinho aqui, para partirmos aí para a leitura da teologia sistemática. Então, primeiro, na mordomia da alma, o homem interior, é a tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constituiu de 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra. E todo o vosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo, a parte material, refere-se ao homem exterior. Já o conjunto imaterial, formado pela alma e pelo espírito, é envolvido pelo corpo, o sarx, né? A carne, que envolve a parte material, e os 3 constituem o soma, a totalidade do ser humano. A carne, o sarx, não é para ser destruído, é para ser cuidado, é para exercermos mordomia sobre ela. Controlando-se a carne, constitui-se o soma, a totalidade, em templo do espírito. Se você andar conforme os impulsos do sarx, da carne, você leva tudo à condenação. O homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. O homem imaterial, o homem espiritual, espírito e alma.
A mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. 2.1 Necessidade da alma. Essa necessidade inclui emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Salmo 23, 1-3. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade de sua alma. Como o servo brama pelas correntes das águas. Veja a imagem criada, né? Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanta necessidade a alma tem por Deus, a Bíblia revela que o Espírito preenche essa necessidade, o Espírito Santo em maiúsculo, tá? Preenche essa necessidade e produz em nós o fruto singular do Espírito. Então a alma nesse quadro apresenta uma intensa necessidade, como sede, como esse serva, né? Este animal aqui, ele expressa, né, o cervo, né, como o cervo brama pelas correntes das águas, ou seja, a intensa necessidade, a angústia desse ser, né, por se nutrir das águas. E isso é colocado como uma representação para a sede da alma humana em relação a Deus, né, como a alma humana é a sede dos sentimentos, é a sede das necessidades, né, e como essas necessidades, ao não ser atendidas, ela buscará então atendê-la de outra forma. Então aí a carne vai dar sugestões, né? A carne dará sugestões no sentido de se drogar, no sentido de se prostituir, no sentido de buscar diversos tipos de prazeres, podendo satisfazer algumas sensações, né? Causando algumas sensações boas, algumas sensações interessantes para a carne, mas que não são suficientes para a necessidade da alma, tá ok? A alma e espírito que conhecem o seu Deus, que foram criados por Deus e que necessitam de serem satisfeitos aí pela presença de Deus. Então, quando não há essa presença de Deus em contato com o espírito humano, com a alma humana, eles ficarão sempre necessitados. Por isso que Cristo disse àquela mulher: aquele que beber desta água, a água do poço de Jacó, que a mulher samaritana estava para tirar, saciará a sua sede momentânea. Então a carne necessita se hidratar e, tomando aquela água, saciará momentaneamente. Todavia, essa situação de saciedade não atingirá uma sede relacionada à parte imaterial, alma e espírito, que tem sede das águas purificadoras, das águas que são a palavra de Deus, por exemplo. Vós sois limpos pela palavra que vos tenho falado. O que Cristo, quando ele põe-se em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Então Cristo também se coloca tipologicamente como águas que saciam a sede, não da carne, mas sim da parte material, alma e espírito. Então ele disse: quem beber dessa água, da água que você está para tirar, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas dentro de si fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Cristo, o Espírito Santo de Deus presente em nós, sacia a sede da nossa alma. Nós não temos necessidade de buscar quaisquer outras coisas, porque temos tudo aquilo que precisamos em Cristo Jesus, aquilo que sacia a sede da nossa alma. Estamos tranquilos e felizes. Aí, independentemente das situações do quadro em volta, né, nós não necessitamos desta reciprocidade em relação ao mundo. Por quê? Porque temos a fonte das águas vivas dentro de nós, que é Cristo Jesus, que sacia a sede da minha e da sua alma. Interessante essa abordagem, né? Então temos aí também santificação da alma, é uma necessidade da alma viver santo, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. O ser humano é salvo pela graça de Deus, e isso é um dom divino. Efésios 2:8-9. Mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados e confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado que devemos ter sobre a totalidade do nosso ser, porque o Senhor não vai arrebatar só espírito, nem vai arrebatar só alma, e nem vai levar carne contaminada para o céu. Então ele vai levar o soma, que se tornou em templo, em naos, tá? Templo do Espírito Santo.
se tornou um templo e morada para o Espírito Santo de Deus, e que será então transformado na sua vinda, no arrebatamento. O 2.3, a santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, a sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo. Nesse contexto, devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, ou seja, a sua interioridade, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que não pensar. Toda ação ou reação humana procede do pensamento, sentimento e emoção. E veja que quando não estamos atentos a essa realidade do psique e permitimos que a nossa alma se contamine com pensamentos impuros, isso é como que abordado lá na carta de Tiago, que fala acerca do pecado, que ele é primeiro concebido, depois ele é gerado e dá à luz então uma situação na qual o homem se verá totalmente envolvido, né, num ato pecaminoso que contaminará todo o seu corpo. Então há todo um processo, né, de concepção, gestação e depois dá-se à luz a um ato pecaminoso. Quando alguém peca e você se surpreende como tal pessoa pode cometer tal pecado, né, como ela pode cair nessa situação, tenha certeza de uma coisa: aquilo não foi de uma hora para outra, aquilo não foi de momento, tá? Aquilo foi sendo acalentado, né? Primeiro concebeu aquela ideia na sua mente. Em vez de a pessoa tirar aquela ideia, atacar aquela ideia, repreender aquela ideia, clamar, né, para que o Espírito Santo de Deus remova aquilo da sua mente, ele acalentou aquela ideia, ele começou a gerar, e começou a alimentar aquela ideia, a ideia de pecado, a ideia de adultério, a ideia de assassinato, ideia de roubo, ideia de enganar as pessoas, ideia de enganar a Deus, vivendo um falso evangelho, tá? Ele foi alimentando aquela ideia até que chega um determinado momento que aquilo tem que dar à luz, né? Então, concebeu, está gerando, depois de 9 meses vai ter que sair. Assim também acontece com o pecado. Então, concebeu, não se livrou, né, daquele pecado, né? Não abortou o pecado da sua mente. Está gerando, está alimentando. Então, vez ou outra ele pensa sobre isso, vez ou outra ele tem pensamentos de adultério, pensamentos de prostituição, pensamentos alimentados pela pornografia, pensamentos de meios de enganar as pessoas, tá? Estratégias para enganar as pessoas por meio da Bíblia. E por aí vai alimentando, né? Vai gerando, né, esse pecado até que chega um momento que ele de fato comete aquele ato. Quando ele vem a cometer o ato, aquilo é porque ficou maduro dentro dele, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, né? Porque na sua psique, na sua alma, tem que haver uma análise para saber, então, para ter a certeza de que você esteja santificando totalmente a Deus. Que se houver algo nocivo, se houver algo que prostitua, né, que contamine, que não esteja de acordo com o Espírito de Deus, isso tem que ser eliminado, ok? Isso tem que ser eliminado. Então, parte aí do perdão, né, você pedir perdão a Deus em relação a isso e você clamar ao Espírito Santo de Deus que te purifique, né? Que o sangue de Cristo te purifique e que você então seja livre, né? Você seja liberto desse pensamento. Então é necessário esse posicionamento nosso em relação a essas atitudes. E aí entra aqueles 2 textos que eu havia mencionado para vocês sobre aquele que é pneumático e aquele que é sarquino. Veja só. Os textos bíblicos são 1 Coríntios 2,14, tá certo? Temos aí: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então esse espiritualmente, né? Temos aí os pneumáticos. Então espiritualmente, pneumáticos, aqueles que andam em discernimento do Espírito, aqueles que analisam todas as coisas, aqueles que sabem distinguir entre aquilo que vem da parte de Deus e aquilo que vem da parte do diabo, tá? Ou do mundo, ou da carne. 3 meios pelos quais podemos ser atingidos: por algo que venha da parte do diabo, então pensamento alimentado pelo diabo. Por exemplo, Pedro, depois daquela declaração maravilhosa, né, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, logo em seguida ele chama Cristo falando acerca do momento em que ele ia subir a Jerusalém para dar a sua vida. E ele se deixa levar por um pensamento demoníaco e chama o Senhor Jesus Cristo à parte e diz: Senhor, tem pena de ti mesmo. E o Senhor Jesus Cristo, olhando para essa situação, ele diz:
para trás de mim, Satanás. Então ele sabia que a origem daquele pensamento, que Pedro não estava possesso de demônio, tá? Mas aquele pensamento foi soprado pelo diabo, ele permitiu que aquilo fosse recebido por ele e comunicado pela sua voz, pela sua boca. Então ele se tornou um veículo daquele pensamento maligno. E muitas das vezes é isso que acaba acontecendo com aquele que não vigia. Pensamentos malignos vêm, em vez de ele repreender, em vez de ele buscar na palavra de Deus se aquilo está de acordo com a palavra, e aceitar ou rejeitar. Tá? Então, se está de acordo com a palavra, não veio da parte do diabo. Então, o diabo, quando tenta usar a palavra, manipulativamente. Como Cristo, assim, o repreendeu. Né? Ele tentou manipular a Bíblia em relação às tentações de Cristo. Pule daqui, porque ordenará aos anjos que tomem pela tua mão e não tropecem em pedra. Aí Cristo refuta com a palavra: não tentará o Senhor teu Deus. Então, conhecimento da palavra, você consegue refutar, algo assim. E principalmente sensibilidade do espírito. Se você é espiritual, se você tem uma vida de comunhão com Deus, se você ora, se você se consagra, se você se santifica, o Espírito Santo de Deus se comunica com você diretamente, intimamente. Então o Espírito Santo de Deus já vai apontar para você se isso vem da parte dele ou não. Se você está em paz, se você sente alegria em relação a isso, ou se você está incomodado. E muitas das vezes aquilo parece vantajoso, e mesmo você estando incomodado, você faz de conta que não é com você e permite que aquilo fique dentro de você. Foi quando Pedro soltou essa palavra infeliz: Senhor, tem pena de ti mesmo. E o Senhor Jesus Cristo repreendeu. Por quê? Porque aquela atitude não era de alguém pneumático, não era de alguém que anda conforme o Espírito, mas é de alguém que se deixou levar, né, por um sentimento puramente carnal. E 1 Coríntios 3,4 diz: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não estão sendo mundanos. Então ele coloca aí como mundanos, mas na verdade é carnais, conforme está no grego, está sublinhado aí, né? Está destacado em vermelho. Sarkikoi. Então sarkikoi é aqueles que são carnais, são levados por impulsos carnais, puramente humanos no sentido de pecaminosos, tá? Humanos no sentido de pecaminosos. Então temos aí a situação na qual essas pessoas, levadas, né, por essa manifestação carnal, acabam trazendo dissensão para dentro da igreja, né? Acabam trazendo diversos tipos de confusões, né, motivados aí por seus impulsos carnais. E aí nessas distinções, né, que vimos, eu vou trazer aqui também a colaboração da leitura da Teologia Sistemática de Stanley M. Orton, conforme sugerido pelo próprio autor. Tá? Então, o autor nos sugere aqui a Teologia Sistemática de Stanley na página 248, onde ele vai falar de tricotomia. Ele diz aqui, página 248 da Teologia Sistemática de Stanley M. Orton: tricotomismo. Os tricotomistas sustentam que o ser humano é constituído de 3 elementos: corpo, alma e espírito. A composição física dos seres humanos é parte material de sua constituição que os une aos demais seres viventes, inclusive as plantas e os animais. As plantas, os animais, os seres humanos, todos podem ser descritos em termos de existência física. A alma é considerada o princípio da vida física ou animal. Os animais possuem uma alma básica e rudimentar, apresentam evidências de emoções e são descritos com o termo psique em Apocalipse 16:3. Ver também Gênesis 1:20, onde são descritos como Nefesh Shahriah, de alma vivente, no sentido de indivíduos vivos, né, conforme já havia falado, dotados de certa medida de personalidade. Os seres humanos e os animais são distintos das plantas, em parte pela capacidade de expressar sua personalidade individual. O espírito é considerado um poder sublime que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e os capacita à comunhão com Deus. Pode-se distinguir o espírito da alma, sendo aquele a sede das qualidades espirituais do indivíduo, ao passo que nesta residem os traços de sua personalidade, alma, psique, tá? Embora distintos entre si, não é possível separar a alma do espírito. Perlman declara: a alma sobrevive à morte porque é energizada pelo espírito, mas a alma e espírito são inseparáveis porque o espírito está entretecido na própria textura da alma. São fundidos e caldeados numa só substância. Textos bíblicos que parecem apoiar o tricotomismo incluem 1 Tessalonicenses 5:23, né? Texto textual, né, de nossa aula.
onde Paulo pronuncia a bênção: em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 2,14, 3,4, Paulo refere-se aos seres humanos como sárquicos, literalmente carnal, ou psúquicos, literalmente segundo a alma, ou pneumáticos, literalmente espiritual, 2,15. Esses dois textos parecem demonstrar de forma ostensiva três componentes elementares. Vários outros textos parecem distinguir a alma do espírito. O dicotomismo é bastante popular nos círculos conservadores. H.O. Wiley, porém, indica que erros podem ocorrer quando seus vários componentes ficam fora do equilíbrio. Os gnósticos, antigo grupo religioso sincretista que adorava elementos tanto do paganismo quanto do cristianismo, sustentavam que se o espírito emana de Deus, era imune ao pecado. Os apolinarianos, grupo herético do século IV, condenado por vários concílios eclesiásticos, acreditavam que Cristo possuía corpo e alma, mas que o espírito humano fora substituído pelo Logos divino. Placé, 1596-1655 ou 1665, da escola de Saumur, na França, ensinava que somente o pneuma era criado diretamente por Deus. A alma, dizia, era mera vida animal e parecia com o corpo. E aí ele vai trazer uma nota aqui esclarecendo sobre dicotomismo, perdão. Só que o nosso interesse aqui, nosso foco é sobre tricotomia, tá? Sobre tricotomismo. Então a gente fica aqui com essa contribuição, falando sobre os tricotomistas, né? Essa concepção acerca da divisão entre corpo, alma e espírito, e principalmente na parte material, o espírito relacionado à imagem de Deus, à inteligência, tá? E a alma relacionada aí à vida, tá certo, de todos os seres, sendo a alma humana distinta desses, tendo de fato muita capacidade de inteligência, de pensamento, mas sendo distinta aí do pneuma, né, de espírito, estando as duas tão unidas, tão relacionadas que é quase que impossível distingui-las, né? Mas havendo sim uma distinção, e essa distinção sendo abordada pela palavra de Deus. Então há necessidade de uma atenção sobre cada um desses aspectos, tá? Uma vez que essa distinção, é necessário uma atenção sobre cada uma dessas áreas do nosso ser, corpo, alma e espírito. E aí parte por 3. No 3 eu quero trazer a contribuição deste autor aqui, tá? Então temos aí andando em espírito, tá? Andando em espírito e frutificando no espírito. Então vou trazer aqui uma ilustração para falar acerca desses dois. Mas antes quero fazer uma leitura um tanto extensa, mas que vai com certeza nos esclarecer muito também acerca disso que estamos estudando, acerca da questão da alma e do espírito, a distinção entre eles e essa abordagem tricotomista, tá? Então depois disso eu vou trazer uma ilustração que vai falar, acerca da questão do fruto do espírito. Então Walter Brunelli, Teologia para Pentecostais, volume 3, a partir da página 51, o argumento tricotomista, né, que vai unir-se aí ao argumento abordado já em Stanley M. Orton. Veja só. A posição tricotomista baseia-se em textos que fazem clara distinção entre alma e espírito, tais como: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios ou 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. E outros textos, como veremos mais adiante. O fato de a Bíblia fazer uso simultâneo dos termos alma e espírito não significa que não haja clara distinção entre eles. Mente e sopro não são a mesma coisa. O uso corrente que se faz misturando os termos não implica que não haja entre eles algumas peculiaridades distintas do Novo Testamento, principalmente em textos que falam da nova natureza do crente, bem como dos que tratam dos dons do Espírito. O termo Espírito é usado livremente para indicar a parte imaterial do homem. Algumas citações bíblicas. Assim, o termo alma é usado da mesma maneira. Mateus 10:28, Atos 2:31, 1 de Pedro 2:11. O próprio Deus é descrito como alma e como espírito.
Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Porventura estas coisas não os... Porventura, essa leitura foi de Isaías 42:1. Porventura, por estas coisas não os visitarei, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Jeremias 9:9. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Mateus 12:18, citando Isaías, né? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, usos que se faz aí de alma e de espírito, mas que na verdade não eliminam a distinção que há entre eles, simplesmente mostra, né, que há de fato a importância de cada um deles e que eles estão relacionados, estão intimamente relacionados. Há uma distinção, mas há uma profunda relação. Em tela você tem aí os termos hebraico e grego para ambos, tá? Então você tem nefesh do hebraico, que é psique do grego, e você tem ruach do hebraico, que é pneuma do grego. Então, ruach e pneuma sendo espírito, tá? Agora na continuação da leitura, né, a parte de antropologia bíblica aqui da teologia para pentecostais, página 52, natureza da alma. A alma do hebraico nefesh, tá, e do grego psique abarca o intelecto, a vontade e as emoções, e do latim anima indica o princípio animador do corpo e sangue. Deuteronômio 12:23. Olha, está ligado, né? Está muito intimamente ligado ao princípio animador do corpo e sangue, e o sangue do corpo, o sangue, tá? E também a mente. A alma é a vida espiritual do homem, é o princípio inteligente, consciente e presente do homem. Nela estão presentes a vontade, as razões e os sentimentos que gerem a inclinação, tanto para o bem quanto para o mal. A alma, portanto, é tanto cognitiva quanto emotiva. A mente, sede dos pensamentos e do conhecimento, lado cognitivo. Tanto pode relacionar-se com o sagrado, Romanos 7:25, quanto com as impurezas do pecado, fazendo-se inimiga de Deus, Romanos 8:7. A alma faz uso do cérebro e dos órgãos do sentido para comunicar-se com o mundo exterior ao corpo. A alma anima o corpo, por isso ela é que, vamos dizer assim, manipula todas essas ferramentas presentes aí dentro do corpo humano. Certo? São então controlados, né, pela sua alma. A alma é imaterial, está corrompida pelo pecado. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro deles. Zacarias 12:1. Embora este seja mais um daqueles textos que confundem a alma com o espírito, ele ensina que Deus forma o espírito, nesse caso a alma, dentro do homem. A alma do homem é espiritual. Muito bem, veja só, né, essa designação. A alma do homem é espiritual, é imaterial, o que o diferencia dos animais que foram feitos almas viventes. E disse Deus, produzam as águas, né, abundantemente répteis de alma vivente. Então, próprios seres produzidos dentro das suas espécies, né, pelos próprios elementos, então, atendendo à ordem de Deus. Então, foi dada a ordem e os elementos passaram a gerar, então, essas almas viventes, esses seres, né? E Deus criou as grandes baleias e todo réptil e toda alma vivente. Do mesmo modo como há diversas aplicações para o termo espírito, há também para o termo alma. A alma no Antigo Testamento é identificada como vida ou pessoa total. Gênesis 12:5. Simplesmente pessoa. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. Temos aqui sangue ou vida. Deuteronômio 12:23-24. Número, todas as almas, pois que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, tá? Porque a alma da carne está no sangue. Levítico 17:11, né? Como é bem claro aqui. E é claro como ser espiritual também. A alma também é identificada muitas vezes como coração. O coração aparece mais de 600 vezes no Antigo Testamento, devido ao uso frequente do termo. Qualquer pessoa sabe distinguir o seu significado para cada situação particular, sabendo de antemão que o coração não pensa, não chora, não ama, etc. Né? Coração que conforme a ciência pôde nos esclarecer, né? Conforme o estudo de anatomia foi se desenvolvendo, o coração bombeia então o sangue por todo o corpo.
Mas aí nós temos cada emoção, nosso coração pode disparar, por exemplo, pulsar mais forte, ou pode pulsar mais devagar. Então por isso é fácil associar sentimentos ao coração, né? Mas conforme avançou a ciência, nós vimos que tudo está sediado no cérebro, né? Nas partes distintas do cérebro. Sentimentos que usualmente se atribuem a ele. Possui órgão muscular que bate no peito, num ininterrupto processo de sístole e diástole, bombeando o sangue venal procedente das vias centrípetas, veias do corpo, mandando-o para os alvéolos do pulmão, onde deposita o gás carbônico e recebe o oxigênio num processo denominado hematose. De volta ao coração, na segunda câmara, o sangue oxigenado é bombeado para o corpo pelas vias centrífugas, artérias, até chegar às células e fazer novamente a troca. O coração do ímpio e do salvo são absolutamente iguais. Onde entra o sentido espiritual nisso? O coração é o órgão nobre do corpo, por ser ele o que comunica a vitalidade. Se o coração está batendo, sabe-se que a pessoa está viva. Se parar de bater, o próximo passo é examinar a pupila. Se ela estiver dilatada, a pessoa está morta. Devido a essa posição eletiva do coração como órgão nobre, os poetas sempre fizeram uso dele para expressar sentimentos da alma, quer de alegria ou de tristeza, de amor ou de ódio. Com os escritores sagrados nunca foi diferente. Mas houve também tempos em que os rins eram tidos como órgãos nobres do corpo, daí porque eles são empregados na linguagem poética. Os rins aparecem ao menos 14 vezes no Antigo Testamento, e uma vez no Novo Testamento, Apocalipse 2:23, como órgão nobre do corpo. Ele não se sustentou, visto que, se o homem perder um rim, ele ainda consegue sobreviver com o outro. Mas os poetas também usaram os rins para expressar sentimentos, não tanto quanto o coração, que permanece ocupando o papel de órgão nobre, é claro. Até o cérebro e o fígado já ocuparam esse trono. Não é comum os poetas usarem o cérebro para expressar sentimentos, mas o fígado aparece em várias situações, como a expressão ódio figadal, ou essa pessoa sofre do fígado, para descrever-se uma pessoa amarga. Tá? Poética e simbolicamente, o coração representa o centro da vontade. Todavia, o que está firme em seu coração não tem necessidade, mas com poder sobre sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. 1 Coríntios 7:37. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa em nome do Senhor, uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. 1 livro dos Reis 8:17. O coração é o centro do juízo. O teu servo, pois, dá um coração entendimento para julgar a teu povo. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? 1 de Reis 3:9. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Mateus 9:4. O coração é o centro da vida moral. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. João 13:2. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. Provérbios 23:17. Porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, prostituição, homicídio, furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7:21-23. Por isso recomendo, sábios, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Provérbios 4:23. É o lugar onde se guarda a lei de Deus. Romanos 2:15. O coração é a sede da consciência. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência do corpo, lavado com água limpa. Hebreus 10:22. O coração é a sede da vida emocional. Nesse sentido é que ele é mais explorado pelos poetas, para expressar o que sentem. Eis o que meus servos cantarão por terem o seu coração alegre.
Mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Isaías 65:14. Porque estou aflito e necessitado dentro de mim, está aflito o meu coração. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E ouvindo isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. E farei com eles um concerto eterno, e que não se desviará deles, para lhes fazer bem, e porei o meu temor em seu coração, para que nunca se apartem de mim. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. Atos 2:46. Representando o ser total, incluindo o espírito, e algumas figuras que representam a alma têm a sua própria distinção. Quando vista particularmente, do mesmo modo, o espírito tem a sua própria distinção, quando estudado particularmente. Por alma, entende-se a vida da pessoa expressa em diferentes tipos de sentimentos, tais como a alma faminta, pois fartou a alma sedente, encheu de bens a alma faminta. Salmo 107:9. A alma cansada, porque satisfaz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 35:25. A alma angustiada, porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? A alma enfadada, porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se fartará? Levítico 26:11. A alma repleta de amor, dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia? Pois que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Cantares 1:7. A alma precisa de salvação, porque é ela quem irá primeiramente sofrer no inferno. Se o indivíduo morrer sem salvação, a alma tanto pode se inclinar para os desejos da carne. Se o indivíduo morrer sem salvação, ponto. A alma tanto pode se inclinar para os desejos da carne, quanto para o anelo do espírito. Normalmente a alma do homem ímpio é chamada de carnal, porque ele busca todas as sensações do corpo, todas as sensações que o corpo pode lhe dar, sem se importar se está ou não agradando a Deus. 1 Coríntios 2:14, né? O texto que mencionamos. Sárquicos, né? O espírito vivifica a alma do homem, por isso na morte do salvo, o espírito se sobrepõe, e uma vez no paraíso, enquanto aguarda para o dia da ressurreição, o homem, alma e espírito, é chamado de espírito aperfeiçoado, Hebreus 12:23. No inferno não há vida, por isso aquele estado é chamado de a segunda morte, Apocalipse 20:14. Mas há existência em estado consciente. Na segunda ressurreição, as almas dos ímpios se unirão aos seus corpos e ambos sofrerão castigo eterno. A imagem de Deus não estará jamais no inferno. Por isso os homens serão incompletos entre bichos. Então temos aí a situação da alma, como ela está ligada a sentimentos e como ela é muito associada ao coração. Foi associada também aos rins e ao fígado, mas principalmente ao coração. Então temos aí um relacionamento muito íntimo entre os termos nefesh, psique e os sentimentos, né? Também pensamento, também inteligência, mas principalmente sentimentos. É como na definição de Strong, né, na Bíblia, a palavra-chave, a inteligência dos sentimentos. Então achei interessante essa colocação dele. Com relação ao espírito, vou fazer também aqui a leitura para encerrarmos essa contribuição de Walter Brunelli. O espírito, do hebraico ruach e do grego pneuma, significa literalmente sopro ou vento. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar. Números 11:31. O grifo é do autor. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos fez ventos e de seus ministros labareda de fogo. O termo espírito é empregado de várias maneiras no Novo Testamento, refere-se aos anjos, ao sopro divino, denota aparição ou fantasma para os místicos, né, e supersticiosos. Serve também em circunstâncias adjetivas para designar qualificações boas ou más de uma pessoa. Pobre de espírito, por exemplo, Mateus 5:3. Espírito de escravidão, Romanos 8:15. Espírito de profundo sono, Romanos 11:8.
Espírito de ciúmes, Êxodo 5,14. Espírito de luxúria, Oséias 4,12. O espírito de Elias sobre Eliseu, referindo-se aos atributos ou virtudes, não a pessoa de Elias, tá? Mas atributos e virtudes dele. Fato esse repetido anos mais tarde com relação a João Batista, que veio no espírito de Elias. O espírito tem inteligência própria. Então, as virtudes de Elias estavam sobre João Batista, né? Entretanto, o espírito do homem, como elemento que compõe a sua natureza, é uma substância. Já vimos que o termo espírito, no seu sentido comum, é intercambiável com o termo alma, mas também já tem sido possível mostrar que ele tem a sua própria distinção. O termo aparece no sentido mais místico, o que não se vê com o termo alma. Os discípulos de Jesus, ao vê-lo caminhar sobre as águas à noite, pensaram que fosse um fantasma. Tá? Ele coloca aqui um termo grego, fantasma, tá, ok? Em letras gregas aqui, literalmente fantasma. Mateus 14:26. Tratar-se-ia de uma aparição sobrenatural, se não fosse o próprio Senhor em carne que ia em direção a eles. Mas após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, estando eles a portas fechadas. E eles, espantados, aterrorizados, pensavam que vinha algum espírito, do grego pneuma. Pneuma, espírito. Lucas 24:37, veja que espírito, ele está muito relacionado, de uma forma muito mais intensa, a um elemento totalmente espiritual. Tá? De um elemento totalmente, vamos colocar místico, né? Vamos colocar dessa forma aí. E a alma está ligada a uma questão muito mais humana, muito mais ligada aos sentimentos, né? A sede dos sentimentos, a sede dos pensamentos. Então, como que o espírito, estando dentro da alma, no seu mais profundo, no seu mais íntimo, né? E sendo, então, aquilo que o distingue dentre outros demais seres, né? Outras almas viventes aí, e que imprime nele, então, a imagem e semelhança de Deus, né? Que faz ter essa inteligência que o distingue, né, dentre os demais seres e faz dele imagem e semelhança de Deus. Então temos a relação entre alma e espírito, como de fato é usado intercambiavelmente, mas não é porque é usado intercambiavelmente que ela não tenha distinção. Então é sim distinta, alma é distinta de espírito. E a Bíblia Sagrada fala de alma e fala de espírito, direciona alguns textos à alma, direciona outros a espírito, tá ok? Então temos a contribuição de Walter Brunelli ao argumento dicotomista, a natureza da alma e o espírito. E aqui é a parte que eu falei. Então ele vai falar de andando em espírito, ser pneumático. Veja aí a manifestação do espírito, né, com relação a essa inteligência divina, com relação a essa presença divina, essa presença do Espírito Santo de Deus, como ele está presente e interage com o nosso espírito. Tá ok? Então ser pneumático é andar conforme o espírito. Andando conforme o espírito, você vai santificar a sua alma, a sua psique, a sua personalidade, tá? Seus pensamentos, sua mente, tá? Seu nous. E este nous santificado, tá certo? Sujeito, né? Submisso ao Espírito Santo de Deus, que está interagindo com o seu espírito, é o que vai governar sobre o soma, tá? E vai sujeitar o sarx. O sarx não vai manifestar suas concupiscências, não vai usar o soma como veículo de pecado, mas vai estar sujeito e vai tornar-se então templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vai se tornar templo e morada. E aí, nessa questão do frutificando, ele diz, quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor chamou-nos para dar fruto. Escolheu-nos para permanecer dando fruto. Frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo em sua vida, por meio de boas obras de amor, que mostram o caráter de Deus em você. E o que eu achei mais impressionante é a questão do fruto, que está no singular. Então, o fruto do Espírito, tá? Ele contém em si amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão e por aí vai. Então, são constituintes do fruto, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só será produzido por aquele que está em ligação com Cristo, em constante ligação de comunhão. Cristo fala, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí no texto de João 5:4-5, ele diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto, fruto do Espírito, por si mesmo, se não permanecer na videira, que é Cristo. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Comunhão, plena comunhão, íntima comunhão. Por isso que, sempre analisando a questão de fruto,
colocamos fruto acima de dons, porque o fruto manifesta uma realidade do ser. Você só tem como produzir o fruto, que é constituído por essas características, sem faltar nenhuma, se você estiver em comunhão. Tá? Agora, dom é presente, doma, dória, tá certo? É presente. Então, é comunicado, às vezes é dado um presente a alguém num momento de comunhão. Só que não necessariamente a pessoa permanece em comunhão. Agora, se a pessoa não permanecer em comunhão, não terá mais fruto. O fruto irá secar, tá ok? E aí ela será um galho arrancado. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, este dá muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Não podeis fazer coisa alguma. Conforme a leitura aí na NVI. Então, encerrando, já a aula se estendeu bastante. Então vamos fechar aqui. Com essa definição de integridade, que eu achei muito interessante. Tá? A conclusão diz: a mordomia da alma e do espírito, juntamente com o corpo, completa a conservação integral do crente. 1 Tessalonicenses 5:23. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade. Interioridade, parte material, alma e espírito. Exterioridade, parte material, sarx, carne. Totalidade, soma. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus. É reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente parte de nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo, para isso Deus nos chamou. Tenha integridade. Particularidade ou condição do que está inteiro. Qualidade do que não foi alvo de diminuição. Inteireza. Então tem gente que quer dar só uma parte da vida para Deus, né? Ele só é crente na igreja, né? Ou então ele só é crente na roupa, mas dentro dos seus pensamentos há podridão. Ele não repreende os pensamentos malignos que vêm até ele constantemente, ele acalenta. E aí concebe, gera e depois dá à luz uma atitude pecaminosa. Que as pessoas olham e dizem: nossa, de onde veio? Veio de um processo no qual ele foi acalentando, alimentando esses pensamentos carnais. Ele não era íntegro, ele só entregou uma parte, tá certo? Ele foi parcial, ele estava cocheando entre dois pensamentos. Condição do que não sofreu alteração, que não foi quebrado nem atingido, que está ileso, integridade física ou mental. Então, seja íntegro e ofereça a sua vida como um holocausto, um sacrifício vivo e agradável, culto racional na presença de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa glorificar o nome dele através da sua vida. Professor, professora, enfoque-se sobre esse tema maravilhoso. Que o Senhor possa te usar poderosamente e que a Igreja de Cristo seja edificada através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se gostou, curte, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando a nossa vida.